Olá, olá, galerinha do bem, galerinha de Deus. Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Hoje estaremos tratando de um assunto bem relevante, de um assunto bem moderno, de um assunto bem especial, que é os tipos de indústria. Os tipos de indústria. Eu acho que você deve lembrar que há algum tempo atrás a gente estudou a indústria. A gente estudou justamente o nascedouro da indústria. Nós mostramos a evolução, do modo de produção da terra, do artesanato, passando pela manufatura, até chegar à revolução industrial, até chegar à indústria. E nós também estudamos, dizemos para vocês, que já passamos por várias revoluções industriais, a primeira, a segunda, a terceira, e ainda tem alguns estudiosos que dizem que nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Mas vamos falar hoje, nesse momento, sobre os tipos de indústria. Então, vem comigo para mais uma aula de geografia. Ok, então vamos começar falando do primeiro tipo de indústria, né? Que são as indústrias de bens de produção, tá certo? Indústria de bens de produção ou de base, ou ainda é chamada de indústria pesada. Então, esse tipo de indústria é importante porque é como se fosse a base para os outros tipos de indústria. Por exemplo, essa indústria de bens de produção ou de base ou ainda pesada, ela transforma matérias-primas ou energia em produtos que vão ser utilizados pelas indústrias de bens de capitais ou então de bens de consumo, né? Então, esse tipo de indústria, ela transforma geralmente uma matéria-prima extraída ou trabalhada da natureza e vai servir de suporte para um outro tipo de indústria. Por exemplo, nós temos as siderúrgicas, as metalúrgicas e as petroquímicas. Algumas pessoas, não é só vocês, que muitas vezes assim pergunta qual é a diferença de uma siderúrgica para uma metalúrgica. A metalúrgica é um tipo de indústria que trabalha com metais, trabalha com ferro, trabalha com alumínio, pega o alumínio, pega o ferro, derrete o ferro, digamos assim, transforma o ferro em lingotes, em vigas, e a siderúrgica é um tipo, posso dizer que é um tipo de metalúrgica. A siderúrgica é um tipo de indústria que trabalha exclusivamente com a produção do aço, ou na transformação do aço. Que você sabe que o aço ninguém extrai o aço da natureza, como a gente extrai o ouro, como a gente extrai a prata, como a gente extrai o ferro. Você não vai encontrar aço na natureza. Você vai transformar o ferro em aço. Você pega o ferro, derrete o ferro, você queima o carvão libera carbono, o carbono é absorvido por esse ferro, que vai se tornar um ferro mais resistente. É aí onde acontece a fabricação do aço, tá certo? E temos as petroquímicas, que são aquelas indústrias que trabalham diretamente com o petróleo. Então, a indústria, como o próprio nome já diz, indústria de base de produção, ou simplesmente pesada, ou bens de produção, esse tipo de indústria trabalha mais diretamente com os metais, mais com os mas além dos metais, você tem fábrica de papelão, você tem as fábricas de cimento, né? Tudo isso aí faz parte desse tipo de indústria de base, tá certo? Aqui embaixo vocês estão vendo aqui possivelmente
metalúrgica ou uma siderúrgica, que são grandes empreendimentos, né, que trabalham muito diretamente com ou com o petróleo, ou com os metais de um modo geral, ou ainda com o aço, digamos assim. Então este aí foi o nosso primeiro tipo de indústria. Nós temos esse tipo de indústria no Brasil, né? Só para deixar isso bem claro para vocês. O segundo tipo de indústria é o que nós chamamos de indústria de bens de capital. Indústria de bens de capital. Esse tipo de indústria, ela produz máquinas e equipamentos que serão utilizados pelas indústrias leves ou ainda indústrias pesadas. Deixa eu ver se eu sou mais claro para vocês. Esse tipo aí de indústria, indústria de bens de capital, é um tipo de indústria que praticamente ela produz máquinas. Elas produz máquinas ou ainda produz determinados tipos de equipamentos que muitas vezes é levado para uma outra fábrica para que aquela fábrica produza um outro produto. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo de um motor de um carro. Então, a indústria de bens de capital, ela produz um motor de um carro. Esse motor de um carro, ele vai para uma outra fábrica e que junto com a lataria, com os pneus, com a parte elétrica, com a parte plástica, você vai formar um carro, você vai construir um carro. Então, a indústria de bens de capital, ela está relacionada à produção de equipamentos. Era como se tivesse equipamentos, chaves, máquinas e por aí vai. Tá certo? Aqui, essas indústrias se localizam perto dos seus consumidores, nos centros industriais. Aqui vocês estão vendo aqui um empregado, um funcionário, trabalhando aqui numa espécie de motor, uma espécie de máquina. Nesta daqui vocês estão vendo um monte de máquina de costura. Aí essa máquina de costura, ela vai ser vendida para, sei lá, para um ateliê, para uma serigrafia, para um local que trabalha com os produtos têxteis, de vestimentas. E ali aquelas máquinas vão ajudar ou vão confeccionar as roupas e por aí vai, tá certo? Então, só para ficar aí bem entendido, indústria de bens de capital, produz máquinas e equipamentos. A indústria de bens de bens de produção ou de base ou ainda pesada, ela produz ou ela transforma matéria-prima ou energia em produtos que vão ser utilizados pelas indústrias de capital ou ainda de consumo, tá certo? Então, só para a gente ir pontuando. E o terceiro tipo de indústria, eu não falei isso no princípio, mas era importante eu dizer isso. Esse tipo aqui de classificação ou de divisão dos tipos de indústria, você pode encontrar em algum outro livro esses tipos de indústria sendo, sei lá, apontado numa outra vertente. Tem mais de uma divisão, mas a divisão mais aceita dos tipos de indústria é esta que eu estou aqui apresentando para vocês. Indústrias de bens de produção, indústria de bens de capitais e indústria de bens de consumo. Pastor, que tipo de indústria é esta? São aqueles tipos de indústria que eles produzem produtos, digamos assim. Aí, esse tipo de indústria de consumo se divide em dois, ou se divide em duas partes. A indústria de bens de consumo durável, que constrói um produto e aquele produto vai ser usado por um longo tempo, como, por exemplo, um automóvel, um eletrodoméstico, como, sei lá, uma televisão, uma máquina de lavar, e por aí vai. Os automóveis, de um modo geral, e os móveis, de um modo geral, uma mesa, uma cadeira, uma estante, sei lá, um rack. Então, são bens de consumo que
são produzidos, mas que têm uma duração maior para você consumir, tá certo? Esse tipo de indústria de bens de consumo é aquele tipo de indústria que produz um produto que vai diretamente para a mesa do consumidor, tá certo? Vocês não esqueçam disso. E o outro tipo de indústria de consumo é o que nós chamamos de indústria de consumo não durável. É aquele tipo de indústria que produz produtos que a pessoa, que o cidadão, vai consumir de uma maneira muito rápida. Por exemplo, alimentos, bebidas, tá certo? É aquele tipo de indústria que você, por exemplo, alguém tem uma fábrica de laticínios, tem uma fábrica de leite, que vai processar o leite, vai transformar o leite da vaquinha num leite em caixinha, tá certo? Então aquele leite ele vai ser consumido de uma maneira muito rápida. As bebidas do mesmo jeito, tá certo? São tipos de... Os produtos descartáveis entra também aí nesse meio. São coisas que são consumidas muito rápidas, tá bom? Essas indústrias abrigam a maior parte dos trabalhadores que atinge um amplo mercado consumidor. Aqui vocês estão vendo alguém trabalhando aqui numa fábrica de sapatos, né? Uma fábrica de sapatos. E aqui vocês estão vendo aqui uma espécie de galpão de um supermercado. Não dá para ver direitinho que tipo de produto são estes. Mas, na verdade, esse tipo de indústria é chamada de indústria de bens de consumo leves também, pode ser leves, né? Elas se dividem em duas partes. As indústrias de bens de consumo durável, que produzem produtos que têm um tempo mais elástico para ser consumido, como os móveis, como já havia dito, e a indústria de bens de consumo não durável. É aquele tipo de indústria que produz determinados produtos que são consumidos de uma maneira muito rápida. De uma maneira muito rápida mesmo, né? Então, o tempo de duração daquele produto é mínimo, né? E aí você vai incluir desde de um barbeador, vai incluir a parte dos alimentos, a parte das bebidas, seja lá qual for ela, refrigerantes, sucos, né? Aí vem os alimentos, seja lá qual for eles, industrializado principalmente, né? Que você vai consumir de uma maneira muito rápida, tá certo? Então, só para a gente reprisar direitinho, os três tipos de indústrias são indústria de bens de produção ou pesada ou de base, indústria de bens de capital e a indústria de bens de consumo, que também é chamado de indústria leve, que pode ser de produtos duráveis e produtos não duráveis. Nós temos aqui uma atividade composta por 4 perguntas, copia as 4 perguntas no caderno, responde, tira aquela foto bem legal e manda para mim. Não esqueça, tenha pena de mim, tá certo? Você coloca o nome da sua escola, você coloca o seu nome completo, coloca o ano que você estuda e coloque a turma que você estuda, tá certo? Eu estou dizendo isso porque quando eu estou aqui de posse desse celular aqui, que esse celular ele é muito famoso. Esse celular aqui é o celular que eu recebo as atividades de vocês. E para você ter uma ideia, você que está me vendo agora, eu nunca mostrei isso aqui. Para você ter uma ideia, neste celular aqui, ó, eu tenho 5.307 atividades, tenho mais uma outra pasta com 1.686 atividades. Quando eu olho aqui, eu vou ter aqui aproximadamente 7.000 atividades de vocês. Estão todas aqui. Tá certo? Então, quando eu olho aqui os meus diversos grupos, para cada turma, a gente tem um grupo. E a gente é professor de mais de uma escola. Então, quando eu pego uma atividade aleatória aqui, eu fico aqui lutando para saber de onde é que vem. Então, procura se identificar de uma maneira bem direitinha para você ajudar o seu professor, tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima e que o nosso bom Deus nos abençoe.